Taco já ative seu instinto superior e dê aquele Kamehameha brabo no botão de se inscrever para ficar por dentro de todos os vídeos novos no canal. Deixe seu like e vamos pro anime! Rudeus acorda em um lugar estranho, onde nada existe. Ele está de volta ao seu antigo corpo e acredita que deve estar morto. Uma figura estranha humanoide aparece diante dele e se apresenta como o Deus Homem. Rudeus fica chateado com o Deus Homem pela maneira como ele está agindo para ganhar sua confiança. Ele até mesmo questiona por deixá-lo ter um sonho tão maravilhoso de... E quando acordar, ele voltará a ser o pequeno garoto. Ouvindo isso, Rudeus se acalma e pergunta o que exatamente o Deus Homem quer dele. O Deus Homem explica que ele acha Rudeus interessante e gostaria de ganhar sua confiança, dando-lhe alguns conselhos úteis. Rudeus concorda em ouvi-lo. Feliz com sua resposta, o Deus Homem explica que ele foi pego em um desastre de mana que o teletransportou para o continente demoníaco. E uma vez que ele acordar, ele vai encontrar um homem por perto. E ele deve confiar neste homem e ajudá-lo em sua missão. O Deus Homem desaparece e Rudeus acorda em seguida. Ele se encontra ao lado de uma fogueira e olha seu corpo em busca de ferimentos. Percebendo que está bem, ele avista Ares dormindo ao seu lado. Mas em vez de encontrar Ghislaine, ele vê um homem estranho com cabelos verdes esmeralda e uma joia vermelha em sua testa. Rudeus percebe que ele é um superde e se prepara para lutar. Mas rapidamente se acalma quando percebe que o homem não quer fazer mal. Usando a linguagem do deus demônio que ele aprendeu, Rudeus pergunta ao homem se foi Deus que o enviou, mas o homem responde na língua humana que não entendeu sua pergunta e afirma que viu os dois caindo do céu e decidiu ajudá-los, os protegendo e construindo uma fogueira para eles, já que as crianças humanas são frágeis. O homem fica surpreso vendo Rudeus conversando com ele calmamente, mas Rudeus explica que seria rude ter medo de alguém que salvou sua vida. Se apresentando como Rudeus, ele descobre que o nome do Superde é Ruigerd e ele pergunta como eles chegaram neste lugar. Rudeus explica que eles foram pegos em um grande desastre de mana. Ouvindo isso, Ruigerd promete que ele vai acompanhá-los de volta para casa, pois ele nunca abandonaria crianças que precisam de ajuda. Naquele momento, Ares acorda e grita em choque ao avistar o Superde. Vendo isso, Ruigerd diz para Rudeus que esta é uma reação normal quando alguém o encontra. Não demora muito para Ares se acalmar quando ela percebe que Ruigerd não é mau. Ela se pergunta por que sua mãe a assustava com as histórias macabras sobre os Superdes. E assim Ares e Ruigerd começam a se dar bem rapidamente. Quando a manhã chega, os três começam sua jornada através do continente demoníaco, com Ruigerd os guiando pelo deserto implacável. Porém, a água não é um problema para eles, já que Rudeus pode criá-la com sua magia. E confiam em Ruigerd para caçar a comida. Ele não quer colocá-los em perigo, mas Ares e Rudeus insistem que podem ajudá-lo. Depois de um tempo, eles chegam à tribo Migurd. O guarda está relutante em deixá-los entrar, mas Ruigerd não aceita um não como resposta. Então o chefe da aldeia é convocado. Quando o chefe chega, eles começam a conversar e Rudeus é grato por aprender a linguagem do deus demônio, pois ajuda a se comunicar. O chefe reconhece o colar pendurado no pescoço de Rudeus, já que pertence à sua tribo. Rudeus explica que foi Roxy quem deu a ele, e fica surpreso ao saber que esta é a cidade natal de Roxy. O guarda grita em choque depois de ouvir o nome dela, pois Roxy é sua filha. Além disso, Rudeus também descobre que apesar da aparência de Roxy, ela tem cerca de 44 anos de idade. Há quase 20 anos, ela deixou sua cidade natal, e eles não ouviram mais nada sobre ela desde então. Chegando na casa do chefe da vila, eles começam a falar sobre como Ruigerd planeja levá-los de volta para casa, já que ele não pode entrar nas cidades. Ruigerd diz que não quer abandoná-los e está disposto a matar todos que ficarem em seu caminho se for necessário. O chefe lembra que essa abordagem só vai distanciá-lo ainda mais do seu objetivo. Curioso, Rudeus pergunta qual objetivo é esse, e o chefe lhe diz que Ruigerd quer mudar a má reputação dos Superdes. Entrando em detalhes, Ruigerd explica como sua tribo dos Superdes foi enganada por Laplace. Ele deu armas poderosas
poderosas para os Superdes, que os amaldiçoaram e fizeram se voltar contra seus aliados durante a guerra. Eventualmente, eles atacaram seus próprios amigos, familiares e entes queridos, mas nenhum deles notou a mudança até que era tarde demais. Seu próprio filho deu sua vida para salvá-lo da maldição e agora está usando a lança de seu filho e está determinado a consertar a reputação ruim dos Superdes. Rudeus sente empatia por ele, pensando em como Ruigerd sofreu por tanto tempo. Então Rudeus decide ajudá-lo em sua missão. No dia seguinte, os pais de Roxy dão alguns presentes de despedida como recompensa por trazer notícias de sua filha para eles, sendo uma espada que é perfeita para Ares e algumas moedas do continente. Depois de uma viagem cansativa, eles conseguem chegar à grande cidade de Hikarisu. Se aproximando dos portões, eles notam que há muitos guardas e acabam ouvindo que eles estão procurando um fim da linha. Rudeus se pergunta o que seria um fim da linha, e Ruigerd revela que estão falando dele, já que ele é conhecido assim em alguns lugares. A fim de evitar problemas, Rudeus tem um plano bem simples. Mascarando a cor do cabelo de Ruigerd e dando-lhe o colar de Roxy, faz com que ele se pareça com mais um membro da tribo de Migurd. O disfarce funciona perfeitamente e eles são capazes de entrar na cidade sem quaisquer problemas. Rudeus decide ir para a Guilda dos Aventureiros, onde eles poderão se tornar aventureiros para começarem a ganhar algum dinheiro. A fim de melhorar a reputação dos Superdes, Rudeus decide nomear seu grupo de aventureiros fim da linha e apresenta Ruigerd disfarçado como um Superde assustador que todos devem temer. Mas em vez disso, os aventureiros da guilda explodem de rir e começam a tirar sarro deles, dizendo que os Superdes têm cabelos verdes. Considerando o belo começo, eles se despedem. Rudeus está satisfeito que o plano deu certo, uma vez que todos riram quando ouviram que Ruigerd é o fim da linha em vez de correrem com medo. Com isso, eles poderão fazer boas ações e melhorar a reputação dos Superdes. Ao reservar um quarto na pousada local, um grupo de jovens demônios se aproximam de Ares, mas ela não entende a língua do deus demônio. Então uma briga começa. Rudeus rapidamente puxa Ares para longe e cura os ferimentos do grupo que ela atacou. Vendo como ele pode usar magia de cura, eles querem recrutá-los para se juntarem a seu grupo, mas Rudeus explica que eles já são um grupo chamado Fim da Linha. Surpresos ao ouvi-lo, os demônios se apresentam como Bátiro, Gabli e Kirsch e desejam a Rudeus boa sorte. Pensando em maneiras de melhorar sua situação financeira, Rudeus fica preocupado, uma vez que eles são novos aventureiros e só podem pegar missões de níveis mais baixos. Ele adormece e tem outro sonho com o Deus Homem. Nele, o Deus Homem lhe diz para escolher a missão de encontrar o gatinho perdido. Dessa forma, suas preocupações acabarão. Quando Rudeus acorda, ele encontra Ares acordada. Ela não consegue dormir, pois está pensando se sua família está bem e se vão conseguir voltar para casa. Rudeus a tranquiliza, dizendo que tudo vai dar certo. No dia seguinte, eles aceitam a missão do sonho de Rudeus e vão procurar o gato perdido. Usando o terceiro olho de Ruigerd, que é uma joia em sua testa, eles são capazes de rastreá-lo facilmente até uma caverna próxima. Eles encontram vários animais presos em gaiolas. Ouvindo alguém se aproximando, eles se escondem e os atacam quando se aproximam. Trabalhando juntos, eles rapidamente os prendem usando a magia de Rudeus. Mas no momento em que Rudeus vai interrogar seu líder, o demônio consegue chutar Rudeus para longe. E antes que ele possa se recompor, o demônio é decapitado por Ruigerd. Rudeus questiona por que ele fez isso, mas Ruigerd não entende sua dúvida, uma vez que o demônio era maligno e atacou uma criança. Rudeus tenta explicar que essas ações só irão piorar ainda mais sua reputação, mas Ruigerd ainda não entende seu raciocínio e acredita que o mal deve ser punido. Rudeus quer que ele pare de matar pessoas. Ouvindo a conversa, os dois demônios descobrem que Ruigerd é um Superde e começa a implorar por suas vidas. Rudeus os questiona e descobre que eles são de fato aventureiros que sequestram animais para ganharem dinheiro. Rudeus decide fazer um acordo com eles. Em troca de poupar suas vidas, os demônios terão que formar um grupo com eles e manter em segredo tudo o que eles ouviram. Dessa forma, Rudeus e seu grupo serão capazes de ganhar mais dinheiro e melhorar a reputação dos Superdes. Ruigerd fica extremamente furioso quando ouve
desenvolve o plano e se recusa a se juntar com vilões. Vendo como Ruigerd está se comportando em relação a Rudeus, Ares fica chateada e ataca Ruigerd, o chutando e gritando para ele parar de ser tão teimoso e entender que Rudeus está fazendo tudo isso por eles. E se Ruigerd não pode ver isso, é melhor deixar os dois sozinhos. Vendo a reação de Ares, Ruigerd acaba cedendo e diz a eles que nunca voltará atrás no que ele decidiu e os levará de volta para casa em segurança, não importa como. Retornando para a guilda, Rudeus explica aos demônios exatamente o que devem fazer a partir de agora. Mas quando eles estão prestes a se separar, um demônio com cara de cavalo os vê. Os demônios o reconhecem como Nokopara. Eles se perguntam o que eles estão fazendo junto com os novatos. Uma vez que ele vê que estão tendo dificuldades em se explicar, ele ignora e sai rindo da situação. Roxy chega em uma cidade em ruínas e acontece que a área foi devastada pelo desastre de mana. Ela corre até uma parede onde os nomes de todas as vítimas ainda desaparecidas estão. Ela não encontra o nome de Rudeus e nem de sua família. Em vez disso, Roxy encontra um aviso deixado por Paul. Ele explica que Norn está com ele, mas todos os outros ainda estão desaparecidos e acredita que Rudeus será capaz de voltar para casa por conta própria. Então ele vai se concentrar em buscar pelos outros desaparecidos. Paul implora aos membros de seu antigo grupo, presas do Lobo Negro ou quaisquer conhecidos, para ajudá-lo na busca. E se tiver qualquer informação sobre sua família, ele pede para enviar uma carta para a Guilda dos Aventureiros no reino de Midis e que em seguida ele irá para lá. Enquanto verifica a mensagem, Roxy é surpreendida por um anão e uma elfa que também parecem conhecer Paul. Enquanto isso, Rudeus está aliviado que eles não terão mais que se preocupar com dinheiro, mas percebendo que Ruigerd não está contente com isso, faz com que ele se sinta desconfortável. Chegando ao destino da missão, eles descobrem que há mais dois grupos de aventureiros que estão em uma missão de caça semelhante a deles. Um dos grupos acaba por ser os mesmos jovens demônios que eles conheceram na pousada. Percebendo que terão que competir pelo monstro da missão, eles decidem caçá-lo por ordem de chegada. Mas assim que eles se separam, Ruigerd demonstra estar preocupado com os jovens demônios, pois eles não parecem ser capazes de saírem vivos dessa missão. Para acalmá-lo, Rudeus concorda em segui-los para que não sejam mortos. Assim como Ruigerd temia, eles não percebem que estão indo direto para uma armadilha monstruosa. Ruigerd quer correr para salvá-los, mas Rudeus o impede, dizendo para esperar pelo momento perfeito para fazê-los apreciarem o resgate, dessa forma aumentando a reputação do seu grupo. Mas nesse momento, um dos jovens demônios é morto em um instante. Rudeus fica paralisado ao vê-lo. Então Ruigerd e Ares avançam e acabam com os monstros em um piscar de olhos. Depois de ver que os jovens estão bem, Ruigerd vai até Rudeus para questioná-lo do porquê ele valoriza mais o lucro do que a vida de uma criança. Rudeus não sabe o que falar, mas Kirst tenta parar Ruigerd, dizendo que não é culpa de Rudeus. Afinal, ele é o líder do grupo e os levou para uma missão perigosa. Ruigerd reconhece Kirst como um guerreiro e pede desculpas por tratá-lo como uma criança. Eles levam os jovens para fora do território perigoso e depois retornam para a missão. Enquanto caminham, eles ouvem sons de combate vindo de perto. Eles correm até o local, mas tudo que eles encontram é um sobrevivente na boca da gigantesca cobra capuz vermelho. Desta vez, eles não esperam e rapidamente atacam o monstro. A cobra se mostra ser um inimigo resistente, mas trabalhando juntos, eles são capazes de derrotá-la. Infelizmente, nesse momento, o último membro do outro grupo tinha morrido. Depois de coletar as presas do monstro, eles retornam à guilda em silêncio, mas no caminho, eles são abordados por Nokopara. Acontece que ele forçou os demônios a revelarem todo o esquema de Rudeus. Em troca do seu silêncio, ele quer metade dos seus ganhos mensais. Percebendo que está em uma situação delicada, Rudeus fica cada vez mais enfurecido, e tudo que ele quer é garantir que Ares volte para casa sã e salva. E agora ele está pronto para usar todos os meios necessários para atingir esse objetivo, mesmo que isso signifique acabar com Nokopara junto com toda a cidade. Assim que ele começa a reunir mana, Ruigerd joga água sobre seu cabelo, tirando a cor azul e revelando o verde esmeralda de um Superd. Nokopara imediatamente começa a gritar, alertando a todos que um Superd está na cidade. Enquanto todos estão fugindo, Ruigerd agarra Nokopara e deixa claro que se ele disser alguma coisa para a guilda e suas licenças de aventureiros forem revogadas,
madrugadas, ele vai caçá-lo e matá-lo. Os guardas aparecem para pegá-lo e Ruigerd foge em um salto. Rudeus e Ares vão procurá-lo e depois de algum tempo fora da cidade, ele aparece diante deles. Rudeus vai até ele e pede desculpas por estar focado em ganhar dinheiro, em vez de melhorar a reputação dos Superdes. No dia seguinte, eles se preparam para sair em outra jornada, mas ficam chocados ao ver o Ruigerd. Acontece que ele raspou a cabeça, pois sabe o quanto as pessoas ficam assustadas quando olham seu cabelo verde. Para ajudar a esconder a joia vermelha em sua testa, Rudeus lhe dá uma bandana que também combina com as que ele e Ares estão usando. Após um ano de viagem, Rudeus, Ares e Ruigerd finalmente chegam ao oceano. Estando na borda do continente demoníaco, Ruigerd os aconselha para não nadar, pois a água está repleta de monstros. Então eles vão em direção à cidade portuária, onde descobrem que se tornaram aventureiros famosos. Quando finalmente estavam prestes a sair deste continente perigoso, eles ficam surpresos com o custo da passagem de Ruigerd por ser um Superde. Eles então discutem sobre uma estratégia para conseguir mais dinheiro, pois a quantia de que precisam não é algo fácil de conseguir, mesmo que passem anos fazendo missões de Rank S. Não querendo deixar Ruigerd para trás, Rudeus faz o possível para encontrar uma solução. Quando ele adormece, Rudeus se encontra com Deus Homem mais uma vez. Ele se desculpa pelo seu